Estamos de volta com mais um Curta Vídeo, o programa que há 30 anos é o espaço na TV para a divulgação e o apoio dos muitos talentos do audiovisual capixaba. E hoje nós estamos aqui no ateliê de um dos grandes destaques do design nacional, a capixaba Ana Paula Castro. Ana é uma criadora versátil que atua em várias frentes. Design gráfico, criação de estampas para a moda, parceria com indústrias de cerâmica, desenha linhas de esculturas e objetos de design com tiragem limitada. Como designer gráfica, teve vários dos seus trabalhos premiados, conquistando inclusive o maior prêmio da indústria gráfica nacional, Prêmio Fernando Pini. E olha com quem a gente bate um papo hoje no nosso programa. É realizadora, roteirista e assistente de direção, graduada em cinema e audiovisual pela UFES, pós-graduanda em escrita criativa, roteiro e multiplataformas pela Faculdade Novo Oeste. Dirigiu os curtas Desfragmentos, Lá Não Venta Como Venta Aqui, O Quadro e O Panda e o Barão, de 2025. Além de ter participado de mais de 40 produções audiovisuais, entre longa-metragens, curtas-metragens, séries e videoclipes, como Deserto de Aquim, Game Girls, Presença, Remendo e Os Primeiros Soldados. Atua também na produção de festivais e mostras de cinema, ministra oficinas e é sócia fundadora da Meldusa Produções. Essa é a antiga propriedade do Barão de Itapemirim. Uma pequena confusão dos vereadores da época. Monjardim, Itapemirim, duas proparoxítonas que rimam. Nós estamos aqui porque acharam fóssil naquele buraco ali que se abriu da rua. Um fóssil de urso panda. Melina, um prazer te ter aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Ela falou que estava nervosa, gente, mas a gente vai entrar nessa conversa. Eu acho que a gente podia começar nosso papo de hoje pelo seu filme mais recente, O Panda e o Barão. Exato. É um falso documentário, mas com muita comédia. Estreou agora no Festival de Vitória. Como é que é essa história? De onde que surgiu essa ideia? Conta pra gente. Bom, primeiramente, muito obrigada por me receberem aqui. É sempre uma honra estar no Curta Vídeo. Bom, mas o Panda e o Barão, ele veio de uma notícia da Gazeta, que uma tia, que é lá de Itapemirim, eu sou de Itapemirim, do sul do Espírito Santo, nascida lá e criada nos finais de semana e férias. E minha tia mandou essa matéria da Gazeta dizendo que uma pesquisadora lá de Marataízes, que é o município ao lado, o município vizinho, estava pesquisando o século XIX no Espírito Santo, pesquisando especificamente o Barão de Itapemirim, a região ali do sul do estado, e se deparou no Arquivo Público com um censo de 1833, eu acho. E esse censo tinha a lista de população do Espírito Santo e também alguns documentos do Barão de Itapemirim. E dentre esses documentos tinha uma lista de posses e nessa lista de posses um panda. Tinha um panda, então? A minha dúvida era essa. Esse panda realmente existiu? Existiu. Ele existiu. A gente não tem muito registro sobre de quanto tempo esse panda viveu, de onde exatamente ele veio, mas existiu um panda. E tá lá nesse documento histórico, né? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei assim, cara, por que um panda? E aí eu me lembrei que em 2016, eu tava dirigindo uma publicidade. Era uma campanha do Dia Internacional da Mulher. E uma das personagens tinha um tucano dentro de um apartamento aqui em Vitória, a 5 minutos daqui. E eu lembrei disso desse tucano e comecei a pensar nessa relação que existe, né, de poder a partir do encarceramento de animais silvestres, que é uma prática que existe até hoje, enfim. E aí veio essa ideia de pensar nesse panda, nessa figura, como uma alegoria para uma revolução que teria colocado fim à monarquia no Brasil. Foi essa a viagem. Muda-se governo, constituição, muda-se formas e regimes de trabalho,
Então, foi um período extremamente importante para todos os campos da sociedade brasileira. Enfim, sem esse processo, talvez Terra Nostra nunca tivesse sido produzida. Não é mesmo? Mas sabe o que é o mais engraçado, Melina? É que chega uma hora do filme que você realmente acredita que pode ser que aquela história aconteceu, por mais absurdo. A gente vive num país de absurdos, né? Sim. O Brasil é o próprio meme. Então nada que a gente duvida que tenha acontecido de fato. Mas tem um jogo muito interessante que você faz, que é essa coisa do real, né? E da ficção. Eu queria te ouvir um pouco desse jogo. Por que você usou esse jogo Então, como linguagem, né? o falso documentário, o mockumentary, ele vem como um recurso para atender a planilha orçamentária do filme. Então, o filme, na verdade, ele era construído, ele seria construído de uma forma, eu tava pensando num filme muito mais, com uma pegada muito mais histórica e factual. Real, né? E eu comecei a escrever esse roteiro, só que quando eu tava na segunda página, e é aquilo, né? Eu sou roteirista, sou produtora, sou assistente de direção, sou diretora. Então a gente tem que, tem hora que a gente tem que ouvir mais uma voz do que a outra. E eu tava ali viajando numa reconstrução de Itapemirim. E aí eu lembro que eu cheguei a conversar com duas amigas e colegas de trabalho, né, parceiras de trabalho. Falei, gente, como que eu vou fazer esse panda? Eu não quero um boneco. E eu fiquei naquela, martelando e pensando. E aí eu só olhei pro lado, assim, porque é toda uma trajetória também de consumo de falso documentário. De mockumentary, tanto séries quanto filmes. E eu falei, caraca, tá aí. E vai ser muito mais barato, vai caber na planilha. A produtora falou um pouco mais alto do que a roteirista, enfim. E acho que elas chegaram num lugar comum, assim. Mas a linguagem, ela chega nesse lugar, assim. E potencializar as narrativas, as histórias que a gente quer contar, apesar das limitações mesmo que a gente tem, sabe? O filme, ele foi... grandes achados, assim, grandes pontos altos que eu acho do filme, eles vieram a partir de limitações estruturais, logísticas e financeiras. Oi, gente! Sejam bem-vindos! Entrem, se acheguem. Para entender a arte brasileira no século XIX, é preciso, antes de tudo, ter internalizado que o Brasil fazia parte do sistema colonial português. E isso atravancou completamente o desenvolvimento artístico no país. Até o século XVIII, tudo que a gente tinha aqui relacionado à arte era muito voltado para a construção de fortificações para a defesa da colônia, para a Igreja Católica e para os seus evangelhos, como dizem. Como que foi essa construção desse texto, comédia, caricatura, né, estereótipos, assim? Eu fui na raiz do falso documentário e de comédia que vai lidar com arquétipos, que vai lidar com esses estereótipos, ponto, assim. E os textos eu fui construindo de maneira que eles soassem históricos, factuais, mas que eles tivessem pontos de comicidade, pontos de absurdo, e fui incorporando algumas falas também do linguajar capixaba, eu acho, do jeito da gente falar. E fui sentindo também as atrizes, né? Esse processo com as atrizes foi um processo muito maravilhoso, assim, porque eu tinha dirigido outra ficção, outro curta de ficção, que foi o Quadro. O filme teve um preparador de elenco. E nesse filme, no Panda, eu falei, cara, não quero. Eu quero testar esse lado, testar essa possibilidade minha. E eu acho que tem uma especificidade do gênero também e da linguagem que eu vou precisar de um contato muito mais direto. Tem coisas tons muito específicos que eu falei, cara, deixa eu encurtar esse caminho. E eu acho que o interessante dessa troca com o elenco foi, acho que começou no processo de seleção. Tracei um perfil, eu queria trabalhar com atrizes 30, 35 mais, obrigatoriamente. Sendo que o herdeiro era o único mais jovem. novinho, o único jovem. E aí, elas me escreviam, mandavam o interesse e eu mandava 3 perguntas. A primeira pergunta era: o que você acha da revolução que pôs fim à monarquia no Brasil? O que você pensa sobre pandas? O que você acha de pandas? Era uma coisa dessa. E a última era: o que você sente quando pensa nos testículos embalsamados de Pedro II? E eu pedi um vídeo Maravilhoso, Melina. respondendo essas perguntas. E foi um processo muito louco, assim, porque
Chegaram coisas, assim, absurdas, né? Aqui no estado, a disputa entre o Barão de Itapemirim e o Barão de Monjardim foi tanta que o deles enlouqueceu. Isso porque o imperador decidiu se hospedar na casa de um em detrimento do outro. Afinal, o Barão de Itapemirim tinha um panda na sua propriedade. Melina, e o filme ganhou menção honrosa no Festival de Vitória. Ganhou. É gostoso chegar em casa e ganhar Nossa. prêmio, menção, né? Foi tipo uma super surpresa, assim. Porque o filme ele não tá tendo uma circulação tão esperada, assim, né? Porque é difícil. O processo de distribuição é muito difícil. Ter estreado no Festival de Cinema de Vitória, quando foi selecionado pra Mostra Nacional, eu fiquei assim, caramba! Que maravilha, É um sabe? reconhecimento, né? Pessoas que, eu quero comprar um azulejo que eu morei lá em Curitiba, na casa tinha, meus avós tinham, eu era pequeno, eu achei aqui, entendeu? E às vezes leva mesmo até para fazer um painel em casa, para ter essa recordação, entendeu? De onde ele passou. Isso aqui é constante. Seu primeiro filme, 2014, não foi? Foi. Desfragmentos? Isso. Que também foi um filme que foi pro festival. Foi um filme que você fez enquanto estava na universidade. Foi. E de repente você tá num festival, né? Com a dimensão do Festival de Vitória, que eu imagino que para você tenha sido um choque mesmo, né? Como estudante já tá lá. Lá no curso de cinema audiovisual da UFES, eu não sei agora porque mudou um pouco da grade, mas na minha época, acho que era 4º ou 5º período, que a gente juntava as disciplinas, formava grupos, juntava 2, 3 disciplinas, formava os grupos e a gente ia, num semestre fazia um documentário e no outro semestre fazia uma ficção. Sim. E aí, daí surgiu Desfragmentos. A Mostra Foco Capixaba, que era uma necessidade do cenário local. A existência dela era uma necessidade, sabe? Todo festival grande tem uma mostra local que dá um destaque às obras produzidas aqui, né? Então foi um movimento muito importante, que a Foco Capixaba estava no início, assim, e já num trabalho de curso, num trabalho de faculdade, a gente conseguia ser selecionado. Não só o Desfragmentos, mas outros filmes também daquela época, sabe? Foi um ano muito fértil para o curso de cinema e audiovisual, porque eram, acho que 3 ou 4 filmes do curso sendo exibidos ali. A vila tem áreas de florescer, mas é pequena. As ruas são regulares e a casa é de sobrado. Não as vendo cobertas de palhas, senão no morro em que está o convento. Você vai pro seu segundo filme, que é Lá Não Venta Como Venta Aqui. Isso. Que é um filme muito interessante, porque é um filme que você faz sobre Itapemirim. Então a minha pergunta vai nesse sentido, né? Como foi começar agora nesse mercado profissional, olhando para a origem, olhando para trás, para esse lugar de onde se vem? Ele vem desse lugar de também tentar me reencontrar com Itapemirim. Eu tava numa fase que eu mal ia a Itapemirim. E eu tava sentindo falta de estar lá, de me reconectar com aquele lugar, de me reconectar com aquela história. E uma coisa que sempre me acompanhou muito na minha construção foi como Itapemirim era um dos grandes centros do Espírito Santo e deixou de ser. E um lugar que o interior que estava passando que passa ainda por um processo que acho que o Espírito Santo passa, que é de não preservação da sua própria história. Um local em que eu estava vendo um casario antigo ser derrubado para colocar um blindex, de não ter uma preservação das ruas, de uma Câmara Municipal que... um prédio lindíssimo, histórico, completamente abandonado, uma praça de um coreto que eu brinquei tantas vezes e estava lá enferrujada, revirada, sabe? Sem qualquer cuidado. Pra mim, é um reflexo do que a gente faz com a história do Brasil. E aí, como contar essa história de Itapemirim sem estar nesse tradicional, sem recorrer a entrevista, sem recorrer a documentos, tipo, a material de arquivo, sabe? E aí, nessa observação, nesse retorno a Itapemirim, a gente também tem aquele ponto que toda cidade do interior do Brasil vai ter, que são aquelas lendas, aqueles personagens folclóricos vivos que flanam pela cidade. Então vamos trazer a perambulação para esse pouco caso histórico, enfim, aí foi o Vento, que não era sobre
Não era sobre vento também. Ele tornou-se um filme sobre vento. Ele era um filme sobre as pessoas que estavam flanando pela cidade. E aí a gente, na piração da gravação, Bárbara, quando a gente viu, assim, os canaviais balançando com o vento e a ponte que treme, a câmera que treme, porque a ponte tá tremendo com o vento, e a gente foi trazendo esse vento. E isso veio do encontro, né? Do encontro ali na cidade. Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Melina, em 2019 você faz sua primeira ficção. Foi. Que também está relacionada com memória, né? Uhum. Porque vem de um caso muito inusitado, inclusive, da sua família. Conta pra gente um pouco. De onde surgiu o quadro? Que caso é esse? Gente, o quadro é outro filme, meio que foi filmado em Itapemirim. Era a casa da minha avó. Ah, é a casa da sua avó. A casa da minha avó paterna, Dona Bernadette. A família do meu pai, os Galantes, sempre foram contadores de história. Eles são contadores de história. Causos e histórias. E tinha reuniões, né, de família aos domingos, com garrafas e garrafas de café, sacolas e sacolas de pão. Comem muito pão até hoje, bebo muito café, acho que por eles. Chegava uma hora que tava todo mundo reunido na casa da minha avó, tinha a parte da jogatina e tinha a parte das histórias e começava a conversar sobre o passado. E eu lembro especificamente dessa história que aconteceu com 3 tias minhas, e é uma história que eu nunca ouvia olhando pra pessoa que tava contando, porque chegava na parte da cabecinha mexendo, eu virava assim, eu sempre fui medrosa. Mas eu ouvi aquela história que todo mundo jura de pé junto, quem participou da história, minhas tias juram, que 2 homens, claro que eu fiz adaptações, mas a história original é que 2 homens rondaram a casa e um São Jorge ficava em cima da porta, se comunicou com elas e disse que não era pra abrir. E aí essa história ficou em mim, sabe? Você falou, vou fazer um filme. Eu falei, vou fazer um filme. E aí eu adaptei completamente, quase que completamente. E eu lembro que meu pai, quando assistiu o filme, falou assim... Não era assim. Não era assim. Falei, pai, ele... É ficção, pai. Mas foi assim, aí começou a contar de novo. Falei, eu não quero saber dessa história. E o louco também dessa história, o curioso, é que o quadro, aquele quadro que aparece, ele tá na casa dos meus pais. Ele é um quadro pintado pelo meu avô. E aquele quadro sempre me aterrorizou. Eu detesto aquele quadro. Eu tenho pavor daquele quadro. E ele segue lá pendurado. Segue pendurado na casa dos meus pais. E eu vi aquele homem andando. Eu cresci vendo aquela figura do quadro andando. Então eu fui juntando tudo isso que estava dentro de mim por todos esses anos, esses traumas. E coloquei no filme, sabe? Vamos dormir, né, Chico? Não tem nada pra ver, não. Foi só um vento. Vento, Julieta, vento! Você não viu o que eu vi, não? Não tem nada pra ver. Ô, Lúcia, a gente tá impressionado. Foi só o vento. A gente tá impressionado com a maçaneta sendo mexida só com vento, é claro, super natural. Todo dia a maçaneta mexe a porta da nossa casa, né? Deca, Lúcia! Chico, pro quarto. Vem que vocês! O que foi, Francisco? Vem que vocês! Ai, o que tem, Chico? Mas assim, o que tem, Julieta? Você não tá vendo, não? O homem não tá ali.
Melina, você, agora falando um pouco das suas multifunções, né? Você começa no cinema como diretora de produção, depois assistência de direção. Como que é pra você ter passado por tanta coisa? Cara, eu acho que ter sido do departamento de produção, porque eu comecei como assistente e percorri os caminhos até a direção de produção e estar na assistência de direção também, exercer essas funções me tornam uma diretora um pouquinho mais consciente dos processos. Como eu disse, o Panda, ele vem de uma linguagem, veio de uma limitação orçamentária. Sim. E não sou Panda, hoje eu olho que todos os meus projetos anteriores e os vindouros, eles passam por essas camadas, por essas funções que eu exerci, sabe? Eu tenho melhor noção de tempos, de tratos, de equipe, né? Sabe? Isso faz com que eu consiga conceber ideias mais realizáveis, mais possíveis dentro da nossa realidade, que é dura. Estava fazendo um trabalho automotivo e enquanto a equipe técnica cuidava do carro, eu vi que do outro lado da rua tinha uma loja do Cemitério dos Azulejos. Me chamou a atenção pela fachada, né? Que é toda montada com diversos tipos de peças lá. E aí me aproximei quando atravessei a rua e me chamou a atenção um azulejo de uma casa onde eu morei na minha infância. E ele é muito diferente de tudo. Ele revestia um banheiro de uma das casas onde eu morei. E fiquei curioso com aquilo, né? Me despertou lembrança. Num dos primeiros episódios dessa temporada, o Erli Vieira Júnior veio no nosso programa, maravilhoso. Querido. E falou de um projeto que, né, com parceria contigo, que tá para sair, o Admirável Mundo Gordo. Exato. Ele não quis dar muito spoiler. Nem eu vou dar. Nem você dará. Mas queria te ouvir um pouquinho do que você pode falar, assim. Cara, é um projeto que acho que a gente nunca viu algo parecido na televisão brasileira. Isso eu posso falar, porque é um projeto, uma série sobre pessoas gordas. Acho que só isso a gente já fica assim, o que vem aí, né? Uhum. Mas foi uma parceria incrível, assim. O Erli foi meu professor no curso de cinema e audiovisual. E aí o Erli estava desenvolvendo esse projeto e em um belo dia ele chega pra mim e fala: "Ei, tudo bom? Topa roteirizar e dirigir comigo a série?" Eu falei: "O quê?" E ele: "Pensei direitinho." Eu falei: "Oi?" Enfim, aí ele falou: "Topei." Eu falei: "Você tem certeza?" Ele: "Óbvio. Eu acho que vai dar uma dupla super massa." E foi feito? Já tá gravado. A gente tá no processo de pós-produção. Né? A gente rodou no final do ano passado, no início deste ano, e tá no processo de montagem. A gente espera que ano que vem super curiosa, gente, mesmo. Consiga lançar. Foi um processo, assim, incrível. Mas cemitério por quê? Porque coisas antigas que não acha mais na praça, que é uma coisa bastante interessante. Por ser cemitério, de repente as pessoas ligam para cá, eu moro no Rio, então eu tô com um parente aí que foi enterrado, você pode me dizer qual é o número e tal, que ele tá? Deixa a pessoa ficar bem à vontade. Aí quando eles terminam de falar, aí que eu entro, falo, não e tal. Morreu, que dó, quanto tempo? Não, porque tem um mês, tem uma semana. Então tá bom, foi chato, mas aqui não é cemitério para defunto. Aqui é cemitério de azulejo para reposição. E agora a gente vai finalizar com a nossa pergunta desse programa, que é: o que é cinema para você? Acho que cinema é modo de vida. É modo de vida no sentido de modo de encarar o mundo, de enxergar o mundo, de pensar o mundo e repensar. Eu tinha uma coisa em mim que eu tinha essa vontade de viver de cinema. E por mais difícil que seja, todos os dias, cara, eu acho que eu sou uma pessoa mais plena por viver de cinema e com cinema, assim, sabe? Acho que é isso, assim. É isso, cara. Todo dia você não sabe como que vai ser o mês que vem, né? Mas isso é muito... Eu acho que é... Eu tentando não romantizar, sabe? Mas eu realmente sou apaixonada pelo que eu faço. Com todas as dificuldades. Com todos os estresses. Com todos os... os desesperos, mas... Isso dá pra ver no seu olho. É demais. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Por essa conversa tão gostosa. Ai, tava nervosa, mas acho que foi. Sempre foi super.
Estão abertas as inscrições para a 3ª edição da Mostra Doc Regência, que acontece entre os dias 22 e 30 de novembro, na Foz do Rio Doce, em Linhares. O tema deste ano, 10 anos de saudade e de luta, faz referência à década do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, ocorrido em novembro de 2015. A mostra recebe filmes de todos os gêneros, documentário, ficção, animação ou experimental, desde que tenham como temática principal o Rio Doce. A seleção dará preferência a produções finalizadas a partir de 2023, mas obras anteriores também podem participar. Aqui é Ricardo Sá, eu sou um dos produtores da mostra Doc Regência, uma mostra de audiovisual que vai acontecer no final de novembro em Foz do Rio Doce, no Espírito Santo. Então, queria convidar os realizadores, as inscrições estão abertas para inscreverem seus filmes. A temática é 10 anos de saudade e de luta. Então, quem tem filme sobre o Rio Doce, sobre tudo que está acontecendo hoje lá, eu gostaria de convidar para se inscrever até o dia 30 de outubro. Esta é uma oportunidade de fortalecer o cinema ambiental e dar voz às histórias que nascem das margens do Rio Doce. E o Curta Vídeo de hoje fica por aqui. Queria agradecer demais a companhia de vocês. E semana que vem a gente está de volta com mais um convidado super especial e dicas e novidades do que vem por aí. Aguardo vocês! Para, eu sou Beyoncé, para! Vou quebrar a máquina. A câmera, agora eu sou Paris Hilton. Olha ela andando. Paris Hilton. Hilton. Pá! Chega!